Boa noite, amigos do Canelada. Que fase do Neymar pelo Santos. Aqui, infelizmente, para quem gosta de babação de ovo, não vai ter babação de ovo. Neymar encerra seus primeiros 5 meses de contrato nesse retorno ao Santos de uma forma vexaminosa, de uma forma patética. O Neymar, né, para quem analisa futebol, para quem não tem que bajular, para quem não tem que babar ovo, a passagem do Neymar pelo Santos nessa volta, ela foi ridícula. Primeiro, ela não teve entrega dentro de campo, como ele falou. Porque ele já respondeu, né, quando foi responder a críticas, o Neymar falou: dentro de campo não tenho o que falar porque eu entrego. O que o Neymar entregou dentro de campo pelo Santos nessa volta, tirando alguns lampejos, como hoje, que fez uma bela jogada, mas não saiu o gol? Não teve nada, não foi decisivo, ficou mais tempo fora por causa de lesão do que jogou. É bom a gente deixar isso claro. Quando estava lesionado, não mostrava disciplina para acelerar o tratamento. Foi pro Carnaval do Rio, teve polêmica em festa particular. Depois, toda essa situação, né, de ir pra ligazinha amadora o tempo inteiro, como presidente do time dele, batendo pênaltizinho de presidente, de dono, de sei lá o quê. Mas pro Santos, nesses primeiros 5 meses, porque tem gente que é covarde na internet, se ele entregar, tá? Se ele entregar nos próximos meses de contrato, eu vou falar. Agora, eu não tenho rabo preso, ninguém aqui na Jovem Pan tem rabo preso. Essa passagem de 5 meses, mal jogou, não teve disciplina nem postura de jogador profissional quando esteve lesionado. E hoje, a expulsão do Neymar na sua despedida desse atual contrato, ela foi patética, ela foi ridícula, ela foi inconsequente. Olha o que o Neymar fez, gente. Ele já tinha o cartão amarelo. Ele coloca uma mão descarada na bola para tentar fazer um gol à la Maradona, né? La mano de Dios. Que se alguém que trabalha com jornalismo esportivo, com mídia esportiva, se alguém não criticar essa mão e esse vermelho do Neymar, é muito baba-ovo. É muita babação de ovo. É muito bajulador de jogador. Porque essa mão em tempos de VAR, ela é um escândalo para um jogador da experiência do Neymar. Ela é um escândalo. Ela prejudicou o time do Santos. O Santos levou o gol depois da expulsão do Neymar. O Santos afunda ainda mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro por causa dessa mão do Neymar, por causa dessa inconsequência do Neymar. Mas aí, não tem nada demais ele ir pra liga, pra torcer pro amiguinho, pra torcer pro time dele. Não tem nada demais ir pro carnaval. Nada tem nada demais agora. Eu sempre fui um cara que eu critiquei quem persegue o Neymar. Sempre fui fã do Neymar. Mas se a gente não pode mais fazer o trabalho verdadeiro de quem tem que analisar futebol, eu prefiro parar de trabalhar. Eu prefiro ficar na praia, prefiro ficar pegando onda, prefiro ir pro cinema, porque é querer enganar você, torcedor, elogiar essa passagem do Neymar pelo Santos. E não só pelo Santos, gente. É desde o Al Hilal. O Neymar ficou no Al Hilal 1 ano e meio. Ele disputou 6 jogos. O Neymar veio pro Santos, ele ficou muito mais tempo fora do que dentro de campo. Então, não queiram se enganar. Eu sei que tem muita gente que é fã do Neymar. Eu também sou fã do futebol do Neymar. Agora, uma coisa é ser fã. Outra coisa é querer fechar os olhos, ficar assim, estilo Stevie Wonder, para não enxergar os erros do Neymar. A expulsão de hoje foi ridícula. A passagem dele pelo Santos nesse retorno, nesses 5 meses, foi ridícula. Ele não entregou nada. Ele não decidiu nada. Ele sai do Santos como ele... Olha essa mão. Olha isso, gente. Tendo o cartão amarelo. Como é que um cara tão experiente, tendo cartão amarelo, leva um cartão desse?
Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Gente, ele estica o braço. Ele não é nem discreto na tentativa da mão. Ele estica. Olha isso. Olha isso, cara. Tendo um cartão amarelo. Então, é por isso que eu tô falando. Para elogiar, para minimizar a passagem ridícula que o Neymar teve pelo Santos nesses 5 meses de contrato, para mim, tem que ser baba-ovo, para mim tem que ser bajulador de jogador, e graças a Deus, isso aqui na Jovem Pan, a gente não força ninguém. Ninguém aqui precisa babar, ninguém aqui precisa bajular, porque aqui o nosso emprego depende da nossa audiência, depende do nosso trabalho, e é o que eu falo sempre, tem que ser verdade, gente. Tem que ser verdade. Por que o Canelada dá tão certo? Porque é verdade. O Canelada, hoje, ele é o programa mais verdade que a gente tem, tá? É o Canelada. Aqui ninguém precisa ser amiguinho de jogador. Eu já dou uma boa noite aí pro Fábio Piperno, pro Raí também, que tá com a gente. Cara, eu repito, tá? A gente vai ter já aí muito jogo pra gente falar, tem a final da Champions, mas deixar passar batido Flávio, Raí, Piperno, a passagem ridícula que o Neymar teve pelo Santos é não jogar com a verdade. Deixar passar batido, não. Neymar, ele entregou mídia. Não. Neymar lançou camisa. Contrata o Brad Pitt, então, pro Santos. Então chama o Brad Pitt, chama o Leonardo DiCaprio, chama a Gisele Bündchen. Porra, a gente tem que ser sincero com o torcedor. A passagem do Neymar no campo, ela foi ridícula. O Santos foi eliminado antes da semifinal do Paulista. O Santos está na zona do rebaixamento com essa última derrota. Grande culpa do Neymar sendo expulso. E quais os números do Neymar, gente? O Neymar, ele praticamente só fez gol e assistência contra time pequeno. Inter de Limeira foi um. O outro foi o Red Bull Bragantino, que estava numa fase ridícula no Campeonato Paulista. E teve outro que eu não vou lembrar agora, mas que eu vou passar para vocês. Fábio Piperno. Você também foi um cara que já criticou muito essa passagem do Neymar. Sei que tem muita tiete, sei que tem muito Neymarzete, sei que tem muito baba-ovo de jogador que fica brabinho. Inclusive comigo, já recebi várias mensagens. Porra, você tá perseguindo o Neymar? Não tô perseguindo o Neymar. Mas eu não vou elogiar pra babar ovo. Eu não preciso que poste meu nomezinho. Eu não preciso que seja meu parça. Então, eu tenho que falar a verdade, Piperno. A passagem do Neymar, o fim desses 5 meses de contrato do Neymar, com essa expulsão no final, fecha-se de uma forma melancólica. Tomara que ele renove com o Santos e entregue ainda. Eu vou ser o primeiro a falar, porra, que volta por cima maneira. Mas essa primeira passagem do Neymar no retorno ao Santos foi e terminou de forma patética, o Fábio Piperno. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas e à nossa audiência. Olha, eu sempre fiquei muito à vontade para falar sobre o tema Neymar, porque quando o Neymar surgiu, e muito tempo depois, eu escrevi e dizia nos programas e tal que o Neymar era o Chaplin do gol. Para mim, ele fazia gols com genialidade chapliniana, né? Aqueles gols que divertiam e passavam a mensagem do futebol jogado por um virtuose, né? Era muito legal ver o Neymar jogando aí nos seus melhores momentos, em que pesem, e aí, para mim também isso não tinha importância nenhuma os excessos dele extracampo. Mas lá dentro das 4 linhas o Neymar sempre jogou demais, era um talento excepcional e tal. Bom, com o tempo é óbvio que o talento não diminuiu, mas a condição física dele sim, e uma certa egolatria também. Mas quando o Neymar retornou ao Santos, eu fiquei sim com o pé atrás e falei sobre isso muitas vezes, porque veja, do ponto de vista esportivo, eu não via lá muita chance de êxito nesse projeto, porque o Neymar não vinha jogando. Então, sabe, da noite para o dia, eu não sei se isso mudaria aqui no Brasil. É claro que o Neymar retornou também pensando, óbvio, no objetivo Copa do Mundo. E isso
na minha visão, poderia, de certa forma, provocar no Neymar algumas mudanças, né? alguns cuidados a mais, para que ele fosse mais do que simplesmente uma celebridade que joga bola, coisa que ele foi nos últimos 2 anos e meio. Né? E hoje, Neymar fazia um jogo aceitável. Aliás, para sermos justos, o grande lance individual dessa partida foi dele no primeiro tempo, aquela bola lá pela esquerda em que ele passa por 2 marcadores e quase fez o gol. O goleiro do Botafogo evitou fazendo uma boa defesa. Mas aquilo era assim, puro suco de Neymar, né? Do grande Neymar, né? Alguém que com um lance era capaz de desequilibrar o jogo. E no intervalo eu até comentava com o Bruno Prado, falei, Bruno, o Neymar assim, às vezes ele dá um pouco a impressão de estar um pouco enfastiado, né? Um pouco também, sabe, o semblante dele está um pouco carregado. Acho que ele está um pouco exausto de jogar com o jogo, fica um pouco entediado de jogar com tanto jogador muito abaixo do nível dele, porque às vezes o cara, ele tocava a bola e o jogador que, enfim, recebia não conseguia devolver um passe de 5 metros para ele. Isso acontece nesse time do Santos. Então, eu falei tudo isso porque eu também estou, às vezes, eu pego um pouco no pé, né? E falei, pô, vamos tentar buscar atenuantes aí. Mas o que ele fez no segundo tempo, no lance da expulsão, é um desrespeito com o Santos. É um papelão injustificável. Ele sabia que ele tinha cartão amarelo, ele é um jogador de 33 anos, um cara que jogou em todos os principais centros mundiais da bola, né? Ou defendendo equipes locais, ou então jogando contra. Quer dizer, um jogador de 3 Copas do Mundo, um virtuose da bola, um cara, o maior jogador que o Brasil revelou no século XXI. Então, ele não pode se dar o direito de cometer um ato daquele e depois daí reclamar com o juiz e sair com um cara lá de emburrado e que puxa, tudo conspira contra mim, né? Passou o jogo inteiro reclamando, aliás. Pô, demais, lá nos companheiros, levantava o braço e tal. Então, assim, ele tá claramente de má vontade aqui. O projeto não foi o que ele imaginava. Aquela declaração um pouco enigmática que ele deu no meio da semana, que acabou encontrando, inclusive, maior repercussão ainda a partir daquilo que o pai dele falou, para mim deixam claro que ele não está à vontade com esse projeto do Santos, embora seja um projeto que renda a ele muito dinheiro. Certamente, o projeto esportivo de Neymar Júnior não era apenas o de defender um time que se limita a lutar para não cair. Eu acho que ele chegou aqui imaginando alguma coisa maior. Não sei se prometeram isso para ele, não sei se a direção do Santos acenou com mais contratações. O fato é que a decepção do Santos 25 começa exatamente por Neymar Júnior, que hoje sacaneou o Santos. Aquela expulsão aconteceu no momento em que o Santos era melhor que o Botafogo. O Santos tinha mandado bola na trave, teve lance de jogador do Botafogo salvando em cima da linha, o goleiro fazendo boas defesas. O Santos jogava um bom futebol no segundo tempo. Aliás, ouso dizer que talvez tenha sido o melhor momento do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Aí o Neymar, por uma irresponsabilidade, jogou tudo pelo alto e o Santos sofre uma nova derrota dolorida. Então, se o Neymar esperava mais do Santos, e ele tinha todo o direito de ter essa expectativa, é bem verdade também que ele está entregando ao Santos muito menos do que o Santos merecia. Perno, né? Ele fala em má vontade do Neymar, né? Numa má vontade do Neymar no Brasil. Eu nem digo, Piperno, que seria uma má vontade. Sabe o que eu acho que acontece com o Neymar aqui no Brasil? É que o clube deixa ele fazer o que ele quer. Eu acho que não dá. Tudo bem, hoje o Neymar pode ser maior do que o Santos. Hoje, pela forma que o Santos está, pode ser mais conhecido. Pode, Neymar pode ser mais conhecido do que o Santos, claro. Agora, o Neymar não pode ser colocado pelo clube como maior do que o Santos. E muitas vezes ele é colocado. Trata-se o Neymar de uma forma como se ele fosse intocável. Então, eu não acho que é muito má vontade. Eu acho que é se sentir acima do bem e do mal.
Ele sabe que hoje no Santos ele pode fazer o que ele quiser. Ele sabe que hoje no Santos nada... Pô, o Neymar ficou aí indo pra Liga lá, tal de Kings League. O Neymar ficou indo pra Carnaval. E o Santos o tempo todo dizia, não tem nada demais. O Santos falava isso, não tem por que a gente ficar incomodado. Aí, pros fãzinhos, pros Neymarzetes, porque eu sou fã do Neymar, tá? Eu vi poucos jogarem o que o Neymar jogou. Agora, hoje, eu só me nego a ser cego, a querer não enxergar que o Neymar não tá jogando nada há pelo menos 3 anos. Que o Neymar tá ficando fora por causa de lesão, que o Neymar muitas vezes tem postura mais de blogueiro do que de jogador de futebol, quer mídia o tempo todo, quer rede social o tempo todo, quer estar com os amiguinhos que tem programa de podcast, quer estar com os amiguinhos que bombam em rede social. Cara, se ele quiser, é super do jogo. De verdade. Se ele quiser, eu respeito. O negócio é receber 21 milhões de reais por mês do Santos, porque o Santos não joga Kings League, o Santos não desfila no Carnaval Carioca, é ele ganhar 21 milhões de reais do Santos e entregar o que ele estava entregando nesse Santos. É o que ele entregou nesses Santos nesses 5 meses. E me desculpa, pronto, tá aí. Um dos grandes bajuladores do Neymar está sentado nessa mesa. Né? Meu querido amigo, meu grande amigo Flávio Prado. Ele eu não chamo de baba-ovo, porque eu sei que o Flávio Prado não é baba-ovo. Não baba-ovo de ninguém, mas é bajulador. Bajula o Neymar, contanto que quando eu falei de Kings League, você teve a cara de pau, Flávio Prado, de dizer, tá errado ele. O jogo da Kings League é melhor do que o jogo do Corinthians, que ele não foi em Itaquera. Ele tá certo de ir no jogo. Você disse isso aqui. Agora, Flávio, eu quero pedir a tua opinião, porque eu sei que você é fã do Neymar, eu sei que você bajula. Baba-ovo não, tu não baba-ovo de ninguém, nisso eu tenho que reconhecer que tu é brabo. Agora, eu acho que até você vai criticar essa mão de hoje, né, Flávio? E outra, criticar essa passagem do Neymar pelo Santos. A passagem foi muito ruim. Foram 5 meses sem decidir jogo grande nenhum. O Neymar não decidiu jogo grande nenhum. O Neymar deixa o Santos, se ele deixar, né? Não sei se ele vai renovar. Nesse fim de 5 meses de contrato, tá na zona do rebaixamento. Nesse fim de 5 meses de contrato, eliminado do Campeonato Paulista, né? Sem mostrar grandes coisas. Eliminado da Copa do Brasil. Cara, olha que passagem ridícula que ele teve. Você critica ou não, Flávio Prado, a passagem do Neymar? E outra, esse gol de mão, esse ridículo que ele tentou fazer hoje, sendo expulso de forma melancólica no seu último jogo, nesses 5 meses de contrato. Eu adoro sua carinha, cara. A tua carinha, ela tem um potencial de me irritar como pouquíssimas coisas. Pode responder, Flávio Prado. Boa noite, amiguinho, tudo bem? Tá muito nervoso, você precisa ser mais calmo, você precisa ser mais zen, você fica, não é? Você, poxa, né, um cara bonitão, saudável, apresenta um programa na maior emissora do Brasil com grande sucesso. Você precisa ser mais light, é muito nervoso, muito tenso. Vamos ao caso do Neymar. O problema todo é o que se esperava do Neymar. Por que eu elogio tanto o Neymar? Porque o Neymar é um dos poucos jogadores do Brasil nos últimos anos que mostrou arte. E eu gosto de arte, eu gosto de futebol jogado bonito e tal, por isso que eu gosto de futebol. Eu não gosto de time reativo, eu gosto de time que ataca, é uma série de situações. Então o Neymar fez os poucos jogos interessantes que a gente viu nos últimos tempos por aqui, com o Neymar aqui, aquele time do Santos, foi campeão da Libertadores, era uma coisa muito legal. Então, quando ele saiu, ele deixou saudade. Depois foi aquele Barcelona maravilhoso, por aí vai. Então, gosto muito do garoto mesmo. Quando ele era muito jovem, a gente fazia alguns jogos beneficentes. Sempre tive uma relação muito boa com o Neymar. Ponto. Neymar foi embora e agora volta o que sobrou do jogador. Quase sempre é assim, principalmente o jogador com a idade do Neymar e com o número de contusões que ele teve. Obviamente que veio um Neymar muito abaixo do que saiu, claro.
Eu não sei por que causa, motivo, razão ou circunstância, como diria o professor Girafales, os caras acharam que o Neymar do Barcelona estava de volta. O Neymar, que eu esperava, era mais ou menos isso mesmo. Poucos jogos, pouquíssimos jogos, tem muita dificuldade. Houve um erro de planejamento, não sei quem planejou, se foi o Neymar que quis, mas a verdade é que ele não poderia ter jogado tantos jogos seguidos no Campeonato Paulista, não tinha a menor condição, era um campeonato insignificante. 7, né? Em um mês. Tem a menor condição de fazer aquilo. E aí ele estourou e era normal que estourasse. E será assim. Infelizmente, daqui para frente, se o Neymar seguir jogando, não sei como é que vai ser o futuro. Se ele segue no Santos, se ele vai para outro lugar, se ele para de jogar. Será assim, infelizmente. Ele tem lesões, o tempo passa para todo mundo e passou para ele também. Com relação a marketing, foi um estouro, funcionou muito. Até porque o futebol brasileiro não tem ídolos. O Estevão, que é o maior jogador do Brasil hoje, não é um jogador de marketing, ele é um jogador tranquilo, a maneira dele trabalhar ele não é um cara de marketing, ele é um cara tranquilo, sossegado. Então, a chegada do Neymar foi um estouro, foi um estrondo, e realmente fez um barulho enorme, né? Fez um barulho enorme. A ponto de se transmitir hoje um jogo no período da... O Santos jogava às 9 da noite do sábado, jogava sempre em horário alternativo, porque as grandes emissoras não queriam mostrar os jogos, porque não entendiam que o Santos não vivia um momento tão interessante assim. Então, como o marketing funcionou bastante. Campo era mais ou menos o que eu imaginava, não foi além disso. O Santos vai ter que fazer a opção. Quer continuar? Vai ser assim. Não imagine que o Neymar vai mudar jogos, vai fazer uma outra jogada, como foi citada pelo Pipé, um outro lance bonito, um outro lance legal, porque ele tem talento, mas ele não tem a mesma força física, não tem força física muito pequena hoje. Então, é uma questão de se querer um jogador dessa maneira. Um jogador, quando tem a bola, é genial, mas que hoje tem muito pouco tempo de jogo, não vai conseguir jogar. Marketing, o Neymar sempre fez muito bem, faz parte dele, faz parte do pacote Neymar, e todo mundo sabia disso. Então, quem criou uma imagem de o Neymar vai ficar comportadinho, vai ficar quietinho, vai jogar pra caramba, besteira. Fosse assim, não teria saído nem do Barcelona. Com relação a hoje, realmente um absurdo, né? Não tem nenhuma razão para fazer aquilo, nenhuma razão. A bola, meteu a mão na bola, de alegre, não sei o que ele queria fazer com aquilo. Aliás, o primeiro cartão já foi tanto encher o saco do árbitro, quer dizer, provocou também esse cartão amarelo. Então, realmente foi uma jornada patética do Neymar e pode ser a última. Não tem por reclamar do árbitro, nada, foi tudo correto. E o Santos perde de novo. O time do Santos é um time para brigar para não cair. E aí vai ter que pesar se com o Neymar vai ajudar de alguma forma, ele sendo utilizado aos poucos, levando todos os focos para ele, ou é melhor não ter o Neymar, não ter a mídia, mas caladinho lá, tentar fugir disso. É uma opção que o Santos tem que fazer. Realmente, também não sei se o Neymar quer seguir. O Pilhado colocou. Pode ser que ele tenha ficado entediado vendo uma realidade que ele desacostumou. Ou ele estava em outro patamar, em outro horizonte, em outro local, em outra situação. Não se imagine o Neymar um menininho bem comportado. Ele vai para o Kings League, ele vai para o Carnaval, ele vai para as festas. Isso aí sempre foi assim, sempre será assim. E aí é uma questão do Santos pesar. Não é o mesmo jogador, mas que tem as mesmas situações. Eu diria que até aumentou um pouco, porque agora a mídia dele é ainda maior. Não houve, ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. Todo mundo sabe que o pacote Neymar é assim. É assim que funciona. E aí cabe ao Santos pesar. Quer esse pacote? Não quer? Agora, criar a ilusão que ele vai chegar, resolver, inventar um time como foi aquele que ganhou a Libertadores com Zé Love, André, o outro lá, Allan Kardec, um monte de jogador, né? Tudo. E ele inventou um time que fez Zé Love, né? Fez miséria com aquele time. E ganhou. Acabou aquilo, gente. Não faz mais isso. Se você olhar bem hoje individualmente, o Santos tem peças melhores do que aquele time lá. As peças individualmente hoje são até melhores. Mas não dá, não tem mais jeito. Então, é uma questão de ser resolvido entre as partes. O Neymar quer continuar ou está entediado? O Santos aceita o pacote Neymar como ele é, com mídia, mas com pouco rendimento em campo, porque hoje é a realidade do jogador. É uma coisa que eles vão ter que conversar lá na frente. Quando o Flávio Prado fala, hoje, pelo menos, ele teve a hombridade de falar que foi patético o lance, e eu vou perguntar desse lance pro Raí. Agora, quando você diz em termos de mídia ele entregou, isso me incomoda um pouco, Flávio, porque em termos de mídia o jogador tem que entregar, mas entregando também dentro do campo, pô. Não adianta você entregar mídia, mas você não entregar dentro do campo, porque é o que eu falo. Então contrata Gisele Bündchen, então contrata, vamos lá, quem mais? Como é que é o nome, né? Kardashian, contrata Kardashian. Então,
para vir para o Santos, para ficar fazendo postagem, para ficar rebolando, o que ela quiser fazer. O Neymar ele tem que jogar futebol também. É o que temos para o momento. Ele precisa jogar futebol também. É o que temos para o momento. O Neymar hoje é isso. Se interessar para o Santos, ele vai continuar. Se não interessar, ele vai entregar muito pouco no campo. Ele não tem condição de entregar mais. Não tem condição. A expulsão foi um caso realmente, não tem explicação nenhuma. Hoje eu estava jogando uma partida razoável. Não tem. A expulsão não tem lógica. Agora, o que ele tem para entregar é isso. Ele vai ficar muito tempo parado e vai jogar pouco. Quando jogar, ele pode eventualmente entregar ou não, porque realmente é um jogador em final de carreira, precocemente, por causa das condições e tal. E ele vai ser badalado. Onde ele for, vai ter badalação. E ele vai para badalação porque ele gosta, porque faz parte de todo um pacote também que envolve uma grande mídia, que envolve o Neymar. Aí é uma questão de escolha. Serve para o Santos? Não serve. Tá bom, serve para mais alguém? Alguém quer? Interessa? Então, senão ele para de jogar. Vai ser presidente do quê? Como é que chama o time? Fúria? Fúria. Vai ser presidente da Fúria. Ué, não tem... Aí é uma coisa muito clara, viu, Pilado? Acho que cria-se uma fantasia em cima disso tudo e tal. O Neymar, o maior momento do Neymar já foi faz tempo. Agora é ilusão achar que vai ser um outro brilho. Passou para ele como passa para todo mundo. As pessoas ficam mais velhas, as pessoas têm problemas de condições. Ele é um atleta, ele sempre foi um cara de O Neymar, aliás, é todo esse pacote exatamente por isso, porque ele é como ele é. Até a irreverência dele ajuda a montar esse produto midiático, favorável ao contrário. A verdade é que se fala do Neymar. Botafogo ganhou o jogo, está tentando dar uma recuperada, e a gente está falando do Neymar porque realmente a mídia é o Neymar. Tá bom, mas mídia positiva, mídia é Neymar, ele faz barulho todo. Ontem o menino lá, o Duê, foi lá correndo, viu o Marcelo, falou, olha, manda um abraço pro Neymar, fala que eu sou fã dele. Aí o Marcelo, vou pedir pra ele te seguir e tal. Porque ele é um cara que... ele mexe com o mundo inteiro. O cara tinha acabado de se transformar num monstro mundial e faz essa declaração de amor ao futebol do Neymar. Ele é desse jeito. Ele marcou uma história, ele é um cara que o mundo inteiro reconhece. Na hora de maior glória do garoto, o garoto lembrou de falar que o Neymar é o ídolo dele. O Yamal fala que o Neymar é o ídolo dele. Mas passou o maior momento. Se tivesse no momento de glória, ele estaria jogando ao lado do Duê ou ao lado do Yamal, né? Aqui, o que pode ser dado é isso. E aí, de novo, é questão de escolha. Serve desse jeito, dando o que dá para dar? É isso. Se não, como disse o Pilhado, pode convidar a Gisele Bündchen, quem ele quiser aí. É isso, o pacote de Neymar é dessa maneira.